uma desgraça, não. O Brasil falhou. Ancelotti cansou do tema Neymar e proibiu. Eles têm essa capacidade de jogar e fizeram 2 gols em contra-ataque. Aí eu não achei nenhuma desgraça, não. O Brasil falhou, mas o Ancelotti deixou claro, em entrevista principalmente que deu para nós, aqui no SBT, lá no programa Galvão Futebol Clube, ele dizia, vou jogar com 4 atacantes. O Brasil também joga, mas é que eles fazem melhor a chegada de meio de campo e a partida de contra-ataque. Eu tenho mais preocupação com a defesa, com os laterais. Então ele está sem o Militão, sem o Bruno Guimarães e sem o Estevão, que serão titulares dele. E acabamos tendo falhas de marcação no contra-ataque. A França jogou mais no primeiro tempo? Jogou. Mas o Brasil jogou bem mais no segundo tempo. Fez um gol e essa do Vinícius no último lance do jogo, passou no bico da chuteira dele. O empate seria um ótimo resultado para um time que está se formando contra o outro. É preciso entender o esquema de jogo. Ele poderia ter feito, principalmente no primeiro tempo, muito mais. Segundo tempo, os lances foram com o Luiz Henrique pela direita e foram com ele pela esquerda. Ele rendeu alguma coisa. Podia ter feito o gol do empate, fez bons dribles, foi tentar a linha de fundo. Mas, no Real Madrid, o time se fecha mais atrás e a bola é comprida no espaço vazio para 2 caras, Mbappé e Vini Júnior. Deitam e rolam acima dos adversários. Como aqui a França, que meteu as bolas compridas, que partiu do Dembélé e iam para os jogadores de velocidade à frente. Então, a grande diferença, Celso, é o tempo de trabalho que tem a França com o tempo de trabalho que tem o Brasil. A França tinha o time praticamente completo, o Brasil tinha algumas ausências importantes, mas o conjunto, a forma de saber jogar, o toque de primeira, a mobilidade, a movimentação no campo da França ainda é muito maior. Sim, eu não posso convocar o Neymar. O Ancelotti não pode convocar o Neymar. Quem tem que convocar o Neymar é o Neymar mesmo. Apresentando, mostrando, como o Ancelotti disse várias vezes, ele tem que estar 100% de hoje. Né? Aos 33 para 34 ou 34, não dos 23, 24 anos. Tem que estar 100% de hoje. Mas eu estava achando que não ia ter essa convocação, mas também eu disse ao Ancelotti nesse programa, que foi um rebuliço que causou. Falei, eu sei que você tem 18 jogadores que você confia, tá, são prontos. 3 que estão machucados, que vêm. Então, são os 3 que eu falei agora há pouco. Aí dá 21. Eu falei, e se o Neymar te convencer, 22, sobram 4 vagas. Ele me disse, exatamente, sobram 4 vagas. Então ele está esperando o Neymar mostrar para ele. Ancelotti, ele tem jogadores, ele precisa, e ninguém se assuste se ele vier com 4 zagueiros na defesa, sem os laterais. Ele tem preocupação com as laterais. Mas o Wesley hoje começou bem. Então pode ser na esquerda. O Marquinhos já jogou pela esquerda muitas vezes. O Militão já jogou pela direita. Né? Tem a volta do Marquinhos ali. Teve a estreia de Léo Pereira. Teve o Brenner. Então, ele está preocupado com a defesa. O meio-campo, ele já sabe. Ele vai partir com o Casimiro e Bruno Guimarães. E na frente, amigo, o Vini Júnior tem lugar. O Rafinha tem lugar. E agora? E o resto? Acho. Aí entra na briga Endrick, entra na briga Luiz Henrique, entra na briga. E se o Neymar voltar? Então, mas não vai ser isso. A forma de jogar vai ser essa. Mas ele está ainda um pouquinho longe de ter o time pronto. Concordar com o Carlo Ancelotti, a quem defendi bastante quando da sua contratação na seleção brasileira, mas, para mim, ele viajou ao dizer que, a partir da derrota por 2-1 para a França, dá para ter a certeza de que o Brasil está pronto para competir com as principais seleções do mundo. Não foi isso que ficou de impressão, pelo menos para mim, no amistoso dessa quinta-feira. Brasil perde por 1-0, tem um jogador da França expulso, toma o segundo gol com um jogador a mais, consegue o gol do 2-1 meio que aos trancos e barrancos, e é bem verdade que o Vini Júnior tem uma enorme chance de empatar a partida no fim do jogo. Mas mesmo com o jogador a mais por quase 40 minutos, eu não consegui ver a seleção brasileira amassando, empurrando, pressionando a França. A seleção brasileira dependeu muito de ligação direta, de cruzamentos, faltou criatividade. É bem verdade que
seleção que enfrentou a França, tem vários dos reservas na Copa do Mundo. A defesa inteira, por exemplo, não era titular. Começando pelo gol com o Alisson, que não jogou, passando pelos 2 defensores e pelos 2 laterais. Bruno Guimarães também foi ausência. Estevão, que deve ser titular, foi outra baixa. Isso sem falar no Neymar. Mas estou começando a achar que Neymar não será convocado para a seleção brasileira. A menos que, no amistoso de terça-feira contra a Croácia, o Brasil volte a perder. E aí a pressão pela volta do craque vai ser enorme. Ancelotti cansou do tema Neymar e proibiu, tá? Qualquer citação, qualquer pergunta do tema Neymar, apenas quer falar sobre os jogadores convocados para a seleção brasileira. Isso já vale para o jogo contra a Croácia. E vou ser sincero, eu acho que o Ancelotti está certo. Ele já respondeu tudo o que ele tinha que responder de Neymar. Ele nunca fugiu de pergunta nenhuma, tá? Sobre o Neymar. Falou que está observando o Neymar. Falou que o Neymar só vai para a Copa se tiver 100% fisicamente. E aí é o que ele entende de 100% fisicamente. E realmente já cansou o assunto, gente. A imprensa pergunta sempre a mesma coisa. O cara já disse. O Neymar pode ser convocado para a Copa? Pode. Só se tiver 100%. E quem vai determinar se o Neymar está 100%? O Ancelotti. 100% de acordo com o que ele pensa. Então, eu acho que o Ancelotti está certo até para os outros jogadores, pô. É super desagradável ficar respondendo toda hora Neymar, 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 Neymar. O treinador já deixou clara a situação. E ponto. Então, tá proibido aí. Ancelotti, a CBF aí nos bastidores já proibiu qualquer citação ao assunto Neymar. Eu achei até uma boa surpresa que o Brasil tenha feito um jogo digno contra o atual vice-campeão do mundo. É uma seleção que vem de 2 finais seguidas de Copa do Mundo. Além do adversário, tem que olhar para as nossas circunstâncias também. O Brasil estava super desfalcado para o jogo. A defesa titular nunca tinha feito nenhum treino junta. E pode me chamar de derrotista, de complexo de vira-lata, mas estou trazendo aqui fatos para vocês. Nesse ciclo desastroso de Copa do Mundo, o Brasil se acostumou com derrota. Foram 34 partidas. A gente tem 14 vitórias, 10 derrotas e 10 empates. São mais jogos sem vitórias do que com finais felizes. O aproveitamento, nesse período, é de 51%. Pra vocês terem uma ideia do que é isso, no Campeonato Brasileiro, time com 51% vai jogar a Sul-Americana, não vai nem para Libertadores. A gente perdeu do Marrocos, de Senegal, do Japão, perdemos 2 vezes da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Paraguai. É muita derrota. Por que não vai perder da França, gente? Empatamos em casa com Venezuela, na Copa América com a Costa Rica. A gente tem tido resultados muito ruins. Nem na última Copa América a gente conseguiu ficar entre os 4 melhores. E agora não adianta ficar buscando solução milagrosa. Botar o Neymar no túnel do tempo e achar que o craque que ele foi em 2015 vai desembarcar na seleção. O único jeito agora é insistir em quem decide jogo contra o Manchester City, o Liverpool, seguir apostando no Vini Júnior, no Rafinha, nos jogadores que hoje estão em grande fase no futebol europeu e tentar fazer deles um bom time. O Brasil precisa ganhar entrosamento até as fases mais agudas da Copa e repetir o que outras seleções já fizeram na história. Já teve time que chegou em Copa menos candidato do que a gente é hoje. O Brasil não está no mesmo patamar da França, como a gente viu ontem, da Argentina, da Espanha. A gente está abaixo também de Portugal, mas dá para sonhar. E eu não estou falando isso pensando nas 5 estrelas que a gente tem, estou falando com o que temos hoje. Contra a Croácia semana que vem, inclusive, o Brasil tem que jogar melhor. Tem que ser outra história. Até lá.